fiz esse vídeo só para a gente treinar um pouquinho o presente simples, que foi o assunto que nós vimos, né, recentemente. Então, nós observamos que nas formas afirmativas, o verbo vai ganhar letrinhas quando o sujeito for he, she ou it, né? Diante disso, nós vamos começar a aplicar a regra nesse exercício aqui. Esse primeiro exercício, lembrando que é um exercício fictício que eu acabei de criar, só para a gente praticar. Nós temos she, um espacinho, in Rio, e o verbo é to live. Nós vimos que sempre quando o verbo for he, she ou it, ele vai sofrer alterações, né? Então, o que a regra geral diz? Diz que todo verbo, no he, no she e do it, ganha S. Então, vai ficar she lives in Rio. Na segunda, nós temos he, né? Na primeira era she, na segunda, he. Então, he, she, it sofre alteração. Então, eu tenho fix. Fix, ele termina em x. Nós vimos que é somente colocar o ES. Então, colocando o ES, o verbo vai ficar conjugado corretamente, porque os verbos terminados em x, CH, SH, Z vão ganhar o ES. Aqui, o sujeito é o win. Ele não vai sofrer nenhuma alteração. Então, eu só devo completar. A mesma coisa embaixo. O sujeito é they. Então, eu só vou repetir o verbo. Obviamente, tirando o to, porque o to indica que o verbo está no infinitivo. Para fazer a negativa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou esquecer que esse verbo ganhou coisinhas, né? Ganhou terminações, desinências. Por quê? Porque essa regra só vale para a forma afirmativa. E vou utilizar na negativa e na interrogativa os auxiliares. Nós vimos que na negativa o auxiliar é o does not ou o do not. Foi o que nós vimos, tá? Só que eu vou colocar essa partícula, né, entre o sujeito e o verbo. Aqui, no caso, vai ser does not. E eu vou repetir o verbo. Aqui também vai ser does not. E eu vou também repetir o verbo. He, she, it, eu vou usar does, tá? Aqui é do. Por quê? Não é he, she, it, vai ter que ser do. E o verbo sem conjugar. Bem simples, né? Agora, para a interrogativa, eu vou pegar a frase afirmativa, vou colocar o do ou does na frente, seguindo a mesma regra, he, she, it, does, e os demais do, e lembrando sempre que o verbo tem que estar no original, e não assim. Então, a primeira vai ficar, does she live in Rio? A segunda, does he fix cars? A terceira, do we win the game? E a quarta, do they hope for us? Diante disso, eu tenho aqui as frases afirmativas, negativas e interrogativas. Vocês podem pegar na internet diversos exercícios que são até com autocorreção para vocês praticarem. Aqui nós vimos um resuminho de como a gente vai praticar isso, tá? Até a próxima, pessoal!